Shalom, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a festa das luzes, Hanukkah. O que é festa das luzes, por quê e onde ela começou, qual o seu início, ok? Enquanto isso, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e faça seu comentário. E quero te pedir ainda, indique o nosso vídeo, indique esse assunto para alguém, porque é festa das luzes, é a luz do Senhor brilhando sobre ti. Pois muito bem, a festa de Hanukkah, em hebraico, é a festa das luzes. Essa festa ela não teve início lá com Moisés, na Torá, né? Ela é uma festa que o início dela foi exatamente no período chamado interbíblico, que é o período onde o Primeiro Testamento havia terminado, né? E aí vai começar o Segundo Testamento. Então esse período de 400 anos foi o período exatamente onde a festa de Hanukkah ela começou. Por isso nós não encontramos a festa de Hanukkah no Primeiro Testamento, em Moisés, e não tem menção desta festa, festa das luzes, ok? Por isso não tem menção dela no Primeiro Testamento, ok? O que aconteceu? Essa festa, ela acontece, deixa eu falar um pouco da história. Ela acontece quando o exército grego de Alexandre o Grande invade alguns países, dentre eles Israel. Então, Alexandre o Grande, ele era um grande conquistador e ele conquista alguns países, algumas nações, dentre essas nações Israel. Agora o que acontece? Os anos se passam, Alexandre morre e fica os seus generais, porque Alexandre não tinha filho para assumir, os generais assumiram o controle dos locais. Então, o general que assumiu a região de Israel, esse general, ele proíbe a nação de Israel a celebrar o Deus de Israel. Havia o templo em Jerusalém, eles proibiram a celebração, eles proibiram o namoro, proibiram o casamento, proibiram a circuncisão, que é a aliança física do homem com Deus, eles proibiram as celebrações, então eles proibiram muitas coisas em Israel. Só que todo Israel estava escravo, toda a nação, todo o país. E o que eles fizeram? Eles colocaram animais imundos, né, chamados animais imundos perante a Bíblia Sagrada. Eles colocaram animais imundos e fizeram sacrifícios em todos os lugares em Israel. Mas principalmente em Jerusalém, no templo. Eles invadiram o templo de Jerusalém. Eles colocaram dentro do templo uma imagem, uma estátua do deus Zeus. E fizeram sacrifícios humanos e sacrifícios de animais. Alguns historiadores, eles falam como que eles fizeram, né? Então eles fizeram sacrifícios de animais e principalmente animais imundos, que a Bíblia chama de animais imundos, que não devem ser consumidos porque são animais imundos. Eles foram lá e sacrificaram aqueles animais, derramaram o sangue daqueles animais no templo sagrado, no templo em Jerusalém e em outros lugares sagrados para os judeus. O que aconteceu? Uma família, os Macabeus, família de Macabe, os Macabeus, Deus levantou, né? Levantou essa família de sacerdotes para fazer uma revolta em Israel. E eles foram falando para as pessoas, andando por todo o país, chamando as pessoas e fazendo com que elas acordassem, que elas poderiam expulsar os gregos de Israel, porque Deus daria vitória. Só que tinha um problema, Israel não tinha exército, Israel não tinha nenhum soldado, mas Israel tinha agricultores, tinha pessoas que trabalhavam em fazendas, pessoas que mexiam com plantação, e tinha pessoas que temiam a Deus, que não queria, porque os judeus daqueles dias, a nação de Israel daqueles dias, eles eram obrigados a se prostrarem diante dos deuses gregos
e adorar os deuses gregos. E eles eram obrigados a participar de rituais de sacrifício de animais imundos. Então isso foi criando uma revolta, até que Judas Macabeus, depois o seu filho assume, né? Ele vem com essa revolta e eles conseguem expulsar os gregos de Israel, conseguem expulsar os gregos de Jerusalém, e eles vão fazer o sacrifício agora no templo de Jerusalém. Eles vão sacrificar ao Deus Todo-Poderoso. E como eles iam fazer se o lugar estava contaminado? Então eles fizeram ritual de limpeza do local. E aí eles foram limpar o local e fazer uma cerimônia para limpar, para desintoxicar aquele ambiente daquilo que foi feito, para danificar, para estragar, para amaldiçoar o ambiente. Então eles foram fazer ritual para fazer a limpeza espiritual do ambiente, para voltar a sacrificar a Deus. Então eles destruíram a imagem do deus grego Zeus, dentre outros que eles fizeram. Ok, quando eles fizeram isso, eles foram procurar o azeite. O azeite, porque tem um texto lá em Levítico, na Torá, que diz assim, no livro de Vaikra, diz assim: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Ou seja, a menorá do templo tinha que ser acesa. Mas para acender a menorá precisa do azeite. E não tinha azeite suficiente. Então a menorá é aquele instrumento de 7 braços. Então alguns chamam de candelabro, outros não chamam menorá, fala candelabro, outros falam que é castiçal, coisas assim. Bom, mas o nome em hebraico é menorá. Aí tem que acender aqui em cima. Colocava-se azeite e acendia. Só que tinha azeite para durar apenas um dia, 24 horas. Foi o vidro, porque quando os gregos invadiram, eles destruíram tudo. E eles acharam, por milagre, acharam um vidro único de azeite que dava para acender apenas um dia. E aí o que eles fizeram? Eles acenderam um dia, porque levava 8 dias para um novo óleo ficar pronto. Então não tinha tempo suficiente. Então eles colocaram ali, o sacerdote é o fabricante do óleo, porque só ele que pode manusear o óleo. E esse óleo, ele foi colocado para durar 24 horas. Enquanto o outro óleo estava sendo preparado. E aí o que aconteceu? Quando eles voltaram lá 24 horas depois, o azeite estava lá, a lâmpada acesa. Aí eles voltaram 24 horas depois, a lâmpada acesa. Aí eles voltaram 24 horas depois, a lâmpada acesa. Então não se apagou, ficou aceso durante 8 dias. E aí eles colocaram um braço a mais aqui, ó, de um lado e de outro. E aí colocaram 8 de um lado 4, do outro 4, mais um aqui no meio 9. Esse no meio chama Shamash, que é o servidor, aquele que vai servir os outros. Se você quer ser grande na obra de Deus, aprenda a servir o seu irmão, seu irmão, seu irmão, seu irmão. Aprenda a servir o outro, ok? Isso é festa de Hanukkah. Aí o texto sagrado diz, que agora eu vou ler para você, a festa de Hanukkah na Bíblia Sagrada. No capítulo 8 do Evangelho de João, tá? Desculpe, capítulo 10, verso 22. Então foram 8 dias de milagres, ok? Então a festa é baseada no milagre de Deus. Nós expulsamos os nossos inimigos e acendemos a chama, a luz do Senhor. Por que nós conseguimos expulsar o exército inimigo, sendo que o exército grego era o exército mais poderoso daqueles dias? E nós não tínhamos exército. Por que isso aconteceu? Porque a luz do Senhor brilhou em nós e um grande milagre aconteceu na nossa vida. Veio a força do Senhor. Lembra de Gideão, os 300 de Gideão? A força do Senhor, ela não é minha força, é força de Deus em mim. Então o Senhor me deu a luz, me deu a força e eu consigo expulsar os
os inimigos, vamos dizer assim, ok? Então, João, Yohanan, capítulo 10, verso 22, está escrito assim: celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação, a festa da dedicação, festa das luzes. Era inverno. Yeshua passeava no templo do pórtico de Salomão, verso 23. Bom, aqui vai dizer que celebrava a festa da dedicação, porque eles dedicaram novamente o país a Deus, dedicaram o templo e dedicaram aquele ambiente para o Deus Criador dos céus e da terra. Então é a festa das luzes, é a festa da dedicação, é a festa quando você dedica a sua casa ao Criador. Naqueles dias dedicaram o templo, e hoje nós dedicamos a nossa vida, dedicamos o templo, que é a habitação do próprio Deus. Então você dedica a sua vida. E quando isso se dá, quando acontece isso, Rabino? Exatamente no último mês, o chamado mês de dezembro, né? Que ou por exemplo, nós estamos nessa época festiva. Então é a festa das luzes, é quando a luz de Deus vai brilhar em você. Não tem nada a ver com festa de Natal. A festa de Natal é uma outra situação, é uma outra coisa, não tem nada a ver. A festa da dedicação, festa das luzes, festa de Hanukkah, é uma festa da nação de Israel, uma festa que está na Bíblia. A festa de Natal não tem na Bíblia. Então a festa das luzes está em João, capítulo 10, verso 22. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação, festa de Hanukkah. Quando eu volto um pouquinho para trás no texto, eu vou chegar em João capítulo 8. E aí você vai ver no capítulo 8, Yeshua, ele vai se deparar com uma situação daquela mulher adúltera. Aquela mulher que foi pega em adultério, João capítulo 8. Então Yeshua vem tratando com eles ali, e ele escreve ali, e ele fala: quem não tem pecado, atira a primeira pedra, aquela coisa toda que você já sabe, capítulo 8, ok? Quando chega no verso 11, ele fala para a mulher assim: vai e não peques mais, vá seguir a sua vida, vai servir a Deus, vai buscar a Deus, mas não cometa erro, não cometa pecado. Eu te aconselho que você leve uma vida justa, honesta diante de Deus, uma vida dedicada a Deus, ok? Aí quando chega no verso 12, Yeshua fala assim, de novo lhes falava Yeshua dizendo, ele fala para os seus discípulos: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Ele diz: eu sou a luz do mundo. O que ele está dizendo? Da onde que ele estava falando de uma mulher que foi pega em adultério, se deparou com uma situação, e agora ele fala que ele é a luz do mundo? O que tem a ver uma coisa com outra? Ele está dizendo assim: vai, não peques mais, vá e viva uma vida dedicada a Deus, se dedique a Deus, se consagre a Deus, consagre a sua vida ao Criador. Aí ele fala: eu sou a luz do mundo. Ou seja, ele estava dizendo: sem mim você não pode se dedicar. Eu sou o milagre, eu sou o grande milagre de Hanukkah. Eu sou aquele óleo que foi derramado, eu sou a chama que foi derramado, eu sou aquele óleo que faz o milagre. Eu sou o grande milagre, eu sou a luz. Se você deixar, eu serei a luz na tua vida. É isso que ele está dizendo. Isso está em João capítulo 8, a partir do verso, eu li o verso 11 e o verso 12. Ok, eu sou a luz do mundo. Então, por que ele está dizendo eu sou a luz do mundo? Porque a festa de Hanukkah estava para acontecer. E todo judeu que lê esse texto, ele entende que a festa vai acontecer, a festa de Hanukkah, a festa das luzes, a festa onde que a luz tem que brilhar na vida do ser humano. Então, todo judeu, quando lê João capítulo 8, verso 12, ele entende que é a festa de Hanukkah, porque era dezembro, era final de ano. Então, ele entende a festa de Hanukkah. Ele não está falando assim, eu sou a luz do mundo e você acha que ele é uma luz que vai brilhar na vida de alguém. Não, ele está falando da festa da dedicação. Então, a festa, ela é feita no mês de dezembro. Final de ano, que eu estou dizendo, final de ano, porque o calendário que o Brasil, rege o Brasil, é grego-romano, não é o calendário bíblico. O calendário bíblico, nós estamos bem no início do ano. Nós não estamos no final. O calendário bíblico é um, da palavra de Deus. E o calendário que o Brasil segue é outro. Não tem nada a ver com o da palavra de Deus, ok? Então, quando chega em dezembro, a festa de Hanukkah. Então Yeshua fala: eu sou a luz do mundo. Quando você
entende isso, quando você começa a entender, começa a ter discernimento, começa a ter a explicação da palavra de Deus, e isso vai ficando mais gostoso, mais fácil, com mais entendimento, aí você vai para João capítulo de número 3, nós estamos no mesmo livro de João, Yohanan. No capítulo 3, e exatamente o versículo de número 19, está escrito assim: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. De que luz que João está escrevendo aqui? Que luz é essa? A luz veio ao mundo, e Yeshua é a luz. Então a festa de Hanukkah aconteceu fisicamente, para simbolizar algo espiritualmente na vida de todo ser humano. Que Deus te ajude a entender isso. Muito obrigado porque você ficou conosco até o final. E que a festa de Hanukkah, que a festa das luzes, que a festa da dedicação, dedicar a sua vida a Deus, faça sentido para você. Que Deus te abençoe, que o Senhor te ajude, que Ele te fortaleça. Lembrando, inscreve no nosso canal, envia esse vídeo para alguém. Se você quiser, pode nos indicar aí, e se inscreva, faça as perguntas se você assim achar necessário, e se tiver alguma situação que você queira uma explicação um pouco, tá bom? Um pouco mais longa, um pouco melhor, ou se ficou algum ponto que você não entendeu, tá bom? Então Deus te abençoe, shalom, lehi para outro, bye bye, e deixa o seu joinha, fortalece o nosso canal, tá bom? E manda esse vídeo para quem você ama e quem você conhece, tá joia? Shalom, tchau, tchau.